A Sura de Abraão. Em nome de Alá, o Misericordioso, o Misericordiador. Alif Lam Ra. Este é um livro que fizemos descer para ti, Muhammad, a fim de fazeres sair os homens das trevas para a luz, com a permissão de seu Senhor, para a senda do Todo-Poderoso, do Louvável. De Alá, de quem é o que há nos céus e o que há na terra. E ai dos renegadores da fé, por um veemente castigo. Os que amam mais a vida terrena que a derradeira vida, e afastam os homens do caminho de Alá, buscando torná-lo tortuoso, esses estão em profundo descaminho. E não enviamos mensageiro algum, senão com a língua de seu povo, para que ele torne evidente para eles a mensagem. Então Alá descaminha a quem quer, e guia a quem quer. E ele é o Todo-Poderoso, o Sábio. E com efeito, enviamos Moisés com nossos sinais e dissemo-lhe: faze sair teu povo das trevas para a luz, e lembra-lhes os dias de Alá. Por certo, há nisso sinais para todo perseverante agradecido. Diz Muhammad, de quando Moisés disse a seu povo: lembrai-vos da graça de Alá para convosco, quando vos salvou do povo de Faraó. Infligiam-vos o pior castigo e degolavam vossos filhos, e deixaram vivas vossas mulheres. E nisso houve de vosso Senhor formidável prova. E de quando vosso Senhor noticiou: em verdade, se agradeceis, acrescentar-vos-ei minhas graças. Mas em verdade, se estáis ingratos, por certo, meu castigo será veemente. E Moisés disse: se renegais a fé, vós e todos os que estão na terra, por certo, Alá é bastante a si mesmo louvável. Não vos chegou o informe dos que foram antes de vós, do povo de Noé e de Ed e de Tamud, e dos que foram depois deles, os quais ninguém conhece senão Alá? Seus mensageiros chegaram-lhes com as evidências. Então levaram as mãos à boca e disseram: por certo, renegamos aquilo com que sois enviados, e por certo, estamos em dúvida tormentosa acerca daquilo a que convocais. Seus mensageiros disseram: há dúvida acerca de Alá, o Criador dos céus e da terra, que vos convoca para perdoar-vos parte dos delitos e para conceder-vos prazo até um termo designado? Eles disseram: vós não sois senão mortais como nós. Desejais afastar-nos do que nossos pais adoravam? Então, fazei-nos vir evidente comprovação. Seus mensageiros disseram-lhes: certamente não somos senão mortais como vós, mas Alá faz-se a quem quer entre seus servos. E não é admissível que vos façamos chegar uma comprovação, senão com a permissão de Alá, e que os crentes então confiem em Alá. Por que razão nós não confiamos em Alá, enquanto com efeito Ele nos guiou a nossos caminhos? E em verdade pacientaremos quanto ao que nos molestais, e que os confiantes então confiem em Alá. E os que renegaram a fé disseram a seus mensageiros: em verdade, far-vos-emos sair de nossa terra, ou regressareis à nossa crença. Então seu Senhor inspirou-lhes: certamente aniquilaremos os injustos. E far-vos-emos habitar a terra depois deles. Isso para quem teme minha preeminência e teme minha cominação. E eles suplicaram a vitória, e mal-aventurado foi todo tirano obstinado. Adiante dele estará a jena, e ser-lhe-á dado de beber água putrefata, que ele sorverá os goles e quase não conseguirá tragar. E a morte chegar-lhe-á de todos os lados, e ele não será morto. E adiante dele haverá duro castigo. O exemplo das obras dos que renegam a seu Senhor é como cinza, em que o vento sopra intensamente em dia tempestuoso. Não tirarão proveito algum do que lograram. Esse é o profundo descaminho. Não viste que Alá criou os céus e a terra com a verdade? Se ele quisesse,
far-vos ia ir e faria vir novas criaturas. Isso não é penoso para Alá. Expor-se-ão todos a Alá. Então, os fracos dirão aos que se ensoberbeceram: por certo, éramos vossos seguidores. Pois podeis valer-nos contra algo do castigo de Alá? Eles dirão: se Alá nos houvesse guiado, a ver-vos íamos guiado. É-nos igual que nos aflijamos ou pacientemos. Não há para nós fugida alguma. E quando for encerrada a ordem, Satã dirá: por certo, Alá prometeu-vos a verdadeira promessa, e eu vos prometi, mas vos falhei. E eu não tinha poder algum sobre vós, senão que vos convoquei e me atendestes. Então não me censureis, e censurai-vos a vós mesmos. Não sou vosso salvador, nem vós sois meus salvadores. Por certo, renego que me houvesseis associado a Alá antes. Por certo, os injustos terão doloroso castigo. E far-se-á entrar os que creem e fazem as boas obras em jardins, abaixo dos quais correm os rios. Nesses serão eternos com a permissão de seu Senhor. Neles, sua saudação será salam, paz. Não viste como Alá propõe um exemplo? Uma palavra benigna é como uma árvore benigna, cuja raiz é firme e cujos ramos se alçam ao céu. Ela concede seus frutos em cada tempo com a permissão de seu Senhor. E Alá propõe os exemplos para os homens a fim de meditarem. E o exemplo de uma palavra maligna é como uma árvore maligna, que é desenraizada da superfície da terra. Ela não tem estabilidade. Alá torna firmes os que creem com o firme dito na vida terrena e na derradeira vida. E Alá descaminha os injustos. E Alá faz o que quer. Não viste os que trocaram a graça de Alá por ingratidão e fizeram seu povo habitar a morada da destruição? A Jena, nela se queimarão. E que execrável lugar de permanência. E fazem para Alá semelhantes para descaminhar os homens de seu caminho. Dize: gozai, por certo vosso destino será o fogo. Dize a meus servos que creem que cumpram a oração e despendam secreta ou manifestamente daquilo que lhes damos por sustento, antes que chegue um dia em que não haverá nem venda, nem amizade. Alá é quem criou os céus e a terra, e faz descer do céu água, com que faz brotar dos frutos sustento para vós. E submeteu-vos o barco para correr no mar, por sua ordem, e submeteu-vos os rios. E submeteu-vos o sol e a lua, constantes em seu percurso, e submeteu-vos a noite e o dia. E concedeu-vos de tudo o que lhe pedistes. E se contais as graças de Alá, não podereis enumerá-las. Por certo, o ser humano é injusto, ingrato. E lembra-lhes de quando Abraão disse: Senhor meu, faze esta cidade lugar de segurança, e faze-me e a meus filhos evitar que adoremos os ídolos. Senhor meu, por certo, eles descaminharam a muitos dos homens. Então quem me segue, por certo, é dos meus. E quem me desobedece, por certo, tu és perdoador, misericordiador. Senhor nosso, por certo eu fiz habitar parte de minha descendência em vales sem searas, junto de tua casa sagrada. Senhor nosso, para que eles cumpram a oração. Então faze que os corações de parte dos homens se precipitem a eles com fervor, e dá-lhes dos frutos por sustento, na esperança de serem agradecidos. Senhor nosso, por certo tu sabes o que escondemos e o que manifestamos, e nada se esconde de Alá na terra nem no céu. Louvor a Alá, que me dadivou na velhice com Ismael e Isaque. Por certo, meu Senhor é o ouvidor da súplica. Senhor meu, faze-me cumpridor da oração e também uma parte de minha descendência. Senhor nosso,
e aceita minha súplica. Senhor nosso, perdoa-me e a meus pais e aos crentes um dia, quando advier a conta. Não suponhas, Muhammad, que Alá esteja desatento ao que os injustos fazem. Ele apenas lhes concede prazo, até um dia em que as vistas se estarrecerão, correndo infrenes de olhos fitos à frente, levantando as cabeças, seus olhares não obedecerão à sua vontade, e seus corações estarão vazios. E admoesta os homens de que um dia o castigo lhes chegará. Então os que foram injustos dirão: Senhor nosso, concede-nos prazo até um termo próximo, nós atenderemos tua convocação e seguiremos os mensageiros. Dir-se-lhes-á: não jurastes antes que jamais deixaríeis a terra? Habitastes as vivendas dos que foram injustos com si mesmos, e tornou-se evidente para vós, como fizemos com eles, e para vós propomos os exemplos. E com efeito, eles usam de estratagemas, enquanto seus estratagemas são do conhecimento de Alá, ainda que com seus estratagemas as montanhas deixem de existir. Então, não suponhas, Muhammad, que Alá falte à promessa a seus mensageiros. Por certo, Alá é todo-poderoso, possuidor de vindita. Um dia, a terra será trocada por outra terra, e também os céus. E expor-se-ão eles a Alá, o único, o dominador. E verás os criminosos nesse dia aos pares, atados a grilhões. Seus trajes serão de alcatrão, e o fogo lhes cobrirá as faces. Para que Alá recompense cada alma do que logrou. Por certo, Alá é destro no ajuste de contas. Esta é uma mensagem para os homens, para que se guiem e com ela sejam admoestados, e para que saibam que Ele é Deus único, e também para que os dotados de discernimento meditem. A Sura de Al-Hijr. Em nome de Alá, o Misericordioso, o Misericordiador. Alif Lam Ra. Esses são os versículos do livro e explícito Alcorão. É muito provável que os que renegaram a fé almejem haver sido muçulmanos. E não aniquilamos cidade alguma sem que ela tivesse prescrição determinada. Nenhuma comunidade antecipa seu termo nem o atrasa. Eles dizem: ó tu sobre quem foi descido o Alcorão, por certo és louco. Que nos faças vir os anjos, se és dos verídicos. Não fazemos descer os anjos, senão com a verdade. E nesse caso não haveria para eles dilação. Por certo, nós fizemos descer o Alcorão, e por certo, dele somos custódios. E com efeito enviamos antes de ti mensageiros às seitas dos antepassados. E não lhe chegou mensageiro algum sem que dele zombassem. Sim, também nós o introduzimos nos corações dos criminosos. Nele não creem. E com efeito passaram os procedimentos dos antepassados. E se lhes abríssemos uma porta do céu, e eles seguissem ascendendo a ela, em verdade ainda diriam: apenas nossas vistas turvam-se, aliás, somos um povo enfeitiçado. E com efeito fizemos no céu constelações, e aformoseamo-lo para os olhadores, e custodiamo-lo contra todo o demônio maldito. Mas há quem tenta ouvir as ocultas, então uma evidente bólide persegue-o. E a terra, estendemo-la e nela implantamos assentes montanhas, e nela fizemos germinar de toda coisa no justo peso, e nela fizemos meios de subsistência para vós e para aqueles aos quais não estais dando sustento. Não há coisa alguma sem que estejam junto de nós seus cofres, e não a fazemos descer senão na medida determinada. E enviamos os ventos fecundantes, e fazemos descer do céu água, e damo-vo-lá de beber,
e não sois seus retentores. E por certo, damos a vida e damos a morte, e nós somos o herdeiro. Com efeito, sabemos dos antecessores de vós, e com efeito, sabemos dos sucessores. E por certo, teu Senhor os reunirá. Por certo, Ele é o sábio, onisciente. Com efeito, criamos o ser humano de argila sonorosa, de barro moldável. E os djinns, criamo-los antes do fogo do Samum. E quando teu Senhor disse aos anjos: por certo, estou criando o mortal de argila sonorosa, de barro moldável. Quando o houver formado, e nele houver soprado algo de meu espírito, então caí prosternados diante dele. Então todos os anjos prosternaram-se juntos, exceto Iblis. Ele se recusou estar com os que se prosternavam. Alá disse: ó Iblis, por que razão não estás com os que se prosternam? Disse: não é admissível que me prosterne diante de um mortal que criaste de argila sonorosa, de barro moldável. Alá disse: então sai dele, e por certo és maldito. E por certo a maldição será sobre ti até o dia do juízo. Ele disse: Senhor meu, então concede-me dilação até um dia em que eles serão ressuscitados. Alá disse: e por certo és daqueles aos quais será concedida a dilação até o dia do tempo determinado. Ele disse: Senhor meu, pelo mal a que me condenaste, em verdade, aformosearei o erro para eles na terra, e fá-los-ei a todos incorrer no mal, exceto teus servos prediletos entre eles. Lá disse: esta é uma senda reta que me impede observar. Por certo, sobre meus servos não terás poder algum, exceto sobre os que te seguirem entre os desviados. E por certo, a Jena será seu lugar prometido de todos. Ela tem 7 portas. Cada porta terá deles uma parte determinada. Por certo, os piedosos estarão entre jardins e fontes. Ir-se-lhes-á. Entrai neles em paz e em segurança. E tiraremos o que houver de ódio em seus peitos, sendo como irmãos em leitos, frente a frente. Neles nenhuma fadiga os tocará, e deles jamais os farão sair. Informa meus servos, Muhammad, de que sou o perdoador, o misericordiador, e de que meu castigo é o doloroso castigo. E informa-os dos hóspedes de Abraão. Quando entraram junto dele, disseram: Salam, paz. Disse ele: por certo, estamos atemorizados convosco. Disseram: não te atemorizes. Por certo, alviçaramo-te um filho sapiente. Disse: alviçarás-me um filho, enquanto a velhice já me tocou? Então, o que me alviçarás? Disseram: alviçaramo-te a verdade. Então, não sejas dos desesperados. Disse: e quem pode desesperar-se da misericórdia de seu Senhor, senão os descaminhados? Disse ainda: qual é vosso intuito, ó mensageiros de Alá? Disseram: por certo fomos enviados a um povo criminoso para aniquilá-lo, exceto a família de Lot. Por certo, salvá-la-emos a todos, exceto sua mulher. Determinamos que, por certo, ela será dos que ficarão para trás. E quando os mensageiros chegaram à família de Lot, ele disse: por certo, sois um grupo desconhecido. Disseram: mas chegamos a ti com o que eles contestam. E trouxemos-te a verdade, e por certo, somos verídicos. Então, parte com tua família na calada da noite e segue suas pegadas, e que nenhum de vós retorne para trás. Ide para onde sois ordenados. E inspiramo-lhe essa ordem, que esses serão exterminados até o último deles, logo ao amanhecer. E os habitantes da cidade chegaram exultantes. Ele disse: por certo, esses são meus hóspedes. Então
não me desonreis. E temei Alá, e não me ignominieis. Disseram: não te coibimos de hospedar quem quer que seja dos mundos? Ele disse: estas são minhas filhas, se quereis fazê-lo. Por tua vida, Muhammad. Por certo, eles estavam em sua embriaguez, caminhando às cegas. Então, o grito apanhou-os ao nascer do sol, e revolvemo-las de cima para baixo, e fizemos chover sobre eles pedras de Sijil. Por certo, há nisso sinais para os observantes. E por certo, elas estavam em um caminho que ainda permanece. Por certo, há nisso um sinal para os crentes. E por certo, os habitantes de Alaika eram injustos. Então, vingamo-nos deles. E por certo, ambas estão em evidente caminho. E com efeito, os companheiros de Al-Hijr desmentiram aos mensageiros, e concedemos-lhes nossos sinais, e eles lhe estavam dando de ombros. Escavavam em segurança casas nas montanhas. Então o grito apanhou-os logo ao amanhecer, e de nada lhes valeu o que logravam. E não criamos os céus e a terra e o que há entre ambos, senão com a verdade. E por certo, a hora está prestes a chegar. Então tolera os adversários com bela tolerância. Por certo, teu Senhor é o Criador, o Onisciente. E com efeito, concedemo-te 7 versículos dos reiterativos e o magnífico Alcorão. Não estendas teus olhos para aquilo que fizemos gozar alguns casais entre eles, e não te entristeças por eles. E baixa tua asa aos crentes. Dize: por certo, sou o evidente admoestador do castigo. Como o que fizemos descer sobre os que dividiram o livro, que fizeram o Alcorão em fragmentos. Então, Muhammad, por teu Senhor, interrogá-los-emos a todos acerca do que faziam. Proclama então aquilo para o qual és ordenado e dá de ombros aos idólatras. Por certo, nós bastamo-te contra os zombadores, que fazem junto de Alá outro Deus. Então, eles logo saberão. E em verdade, sabemos que teu peito se constrange com o que dizem. Então, glorifica com louvor a teu Senhor e sê dos que se prosternam. E adora teu Senhor até chegar-te a certeza. A Sura das Abelhas. Em nome de Alá, o Misericordioso, o Misericordiador. A ordem de Alá há de chegar. Então, não a apresseis. Glorificado e sublimado seja ele acima do que idolatram. Ele faz descer os anjos sobre quem quer entre seus servos, com a revelação de sua ordem. Admoestai os homens de que não existe Deus senão eu. Então, temei-me. Ele criou os céus e a terra com a verdade. Sublimado seja ele acima do que idolatram. Ele criou o ser humano de gota seminal. Ei-lo então adversário declarado. E os rebanhos, ele os criou. Neles tendes calor e proveitos, e deles comeis. E tendes neles beleza, quando ao anoitecer os fazeis voltar aos apriscos, e quando ao amanhecer os levais para passear. E eles carregam vossas cargas para um território a que não chegaríeis, senão com dificuldade das almas. Por certo, vosso Senhor é compassivo, misericordiador, e criou os cavalos e as mulas e os asnos para os cavalgardes e para os terdes como ornamento. E ele cria o que não sabeis. E Alá entende indicar a direção reta do caminho, e neste há-os com desvio. E se ele quisesse, guiar-vos-ia a todos vós. Ele é quem vos faz descer do céu água. Dela bebeis e dela brota a vegetação em que fazeis pascer vossos rebanhos. Com ela, ele vos faz germinar as searas e as oliveiras e as tamareiras e as videiras e toda espécie de frutos. Por certo, há nisso um sinal para um povo que reflete. E submete-vos a noite e o dia, e o sol e a lua,
e as estrelas estão submetidas por sua ordem. Por certo, há nisso sinais para um povo que razoa. E submete-vos o que ele vos fez existir na terra, cujas cores são variadas. Por certo, há nisso um sinal para um povo que medita. E ele é quem vos submete o mar, para dele comerdes carne tenra, e dele extrairdes adornos que usais. E tu vês o barco sulcando-o, e tudo isso para que busqueis algo de seu favor e para serdes agradecidos. E ele implantou na terra assentes montanhas, para que ela se não abale convosco, e também rios e caminhos para vos guiardes, e pontos de referência. E com as estrelas eles, os homens, seguiam. Quem cria seria como quem não cria. Então, não meditais? E se contais as graças de Alá, não podereis enumerá-las. Por certo, Alá é perdoador, misericordiador. E Alá sabe o que ocultais e o que manifestais. E os que eles invocam, além de Alá, nada criam, enquanto eles mesmos são criados. São mortos, não vivos, e não percebem quando serão ressuscitados. Vosso Deus é Deus único. Então, os que não creem na derradeira vida, seus corações são negadores da unicidade de Deus, e eles são soberbos. É inconteste que Alá sabe o que eles ocultam e o que manifestam. Por certo, Ele não ama os soberbos. E quando se lhes diz, o que vosso Senhor fez descer, dizem, as fábulas dos antepassados, que eles carreguem seus fardos inteiros no dia da ressurreição, e parte dos fardos dos que eles descaminham sem ciência. Ora, que vil o que eles carregarão. Com efeito, aqueles antes deles usaram de estratagemas, e Alá chegou à sua edificação pelos alicerces. Então, o teto ruiu sobre eles, e o castigo chegou-lhes por onde não perceberam. Em seguida, no dia da ressurreição, ele os ignominiará e dirá, onde estão meus parceiros pelos quais discordastes? Aqueles aos quais fora concedida a ciência dirão, por certo, hoje, a ignomínia e o mal serão sobre os renegadores da fé. Aqueles cujas almas os anjos levam enquanto injustos com si mesmos. Então, eles render-se-ão dizendo, não fazíamos nada de mal. Dirão os anjos, sim, por certo, Alá é onisciente do que fazieis. Então entrai pelas portas da Jena, nela sereis eternos. E que execrável em verdade a moradia dos assoberbados. E dir-se-á aos que foram piedosos, o que fez descer vosso Senhor? Dirão, um bem? Há para os que bem fazem nesta vida terrena algo de bom, mas em verdade a morada da derradeira vida é melhor. E que excelente a morada dos piedosos. Os jardins do Éden, em que entrarão, abaixo dos quais correm os rios. Nesses terão o que quiserem. Assim Alá recompensa os piedosos. Aqueles cujas almas os anjos levam enquanto benignos, dizendo, que a paz seja sobre vós, entrai no paraíso pelo que fazieis. Não esperam eles, senão que os anjos lhe cheguem, ou que chegue a ordem de teu Senhor? Assim agiram os que foram antes deles, e não foi Alá injusto com eles, mas eles foram injustos com si mesmos. Então, as más obras que fizeram alcançaram-nos, e aquilo que zombavam envolveu-os. E os que idolatram dizem, se Alá quisesse, nada idolatraríamos além dele, nem nós, nem nossos pais, e nada nos proibiríamos além do que ele proibiu. Assim agiram os que foram antes deles. Então, não impende aos mensageiros, senão evidente transmissão da mensagem? Com efeito, enviamos a cada comunidade um mensageiro para dizer, adorai a Alá e evitai at-tagut. Então, dentre eles, houve aquele a quem Alá guiou, mas dentre eles,
houve aquele ao qual se deveu o descaminho. Caminhai, pois, na terra, e olhai como foi o fim dos desmentidores. Se está zeloso de guiá-los, por certo, Alá não guia quem ele descaminha. E eles não têm socorredores. E juram por Alá com seus mais solenes juramentos que Alá não ressuscitará a quem morre. Sim, é promessa que deveras lhe entende, mas a maioria dos homens não sabe. Ressuscitá-lo-á para tornar evidente para eles o de que discrepavam e para saberem os que renegaram a fé que eram mentirosos. Nosso dito para uma coisa, quando a desejamos, é apenas dizer-lhe, se, então é. E aos que por Alá emigraram depois de haverem sofrido injustiça, em verdade, dispô-los-emos na vida terrena com bela dádiva, e certamente o prêmio da derradeira vida é maior. Se soubessem, são os que pacientam e em seu Senhor confiam. E não enviamos antes de ti, Muhammad, senão homens, aos quais fizemos revelações. Então perguntai-o aos sábios da mensagem, se não sabeis. Enviamo-los com as evidências e os salmos, e fizemos descer para ti a mensagem, a fim de tornares evidente para os homens o que foi descido para eles, e a fim de refletirem. Então, será que os que usaram de maus estratagemas estão seguros de que Alá não fará a terra engoli-los? Ou de que o castigo lhes não chegará por onde não percebam? Ou de que ele os não apanhará em sua prosperidade, então não possam escapar? Ou de que ele os não apanhará paulatinamente com gradual ruína? Então, por certo, vosso Senhor é compassivo, misericordiador. E não viram eles que a sombra de todas as coisas que Alá criou se lhes alonga à direita e à esquerda, prosternando-se diante de Alá humildemente? E diante de Alá prosterna-se o que há nos céus e o que há na terra de ser animal, e também os anjos, e eles não se ensoberbecem. Eles temem seu Senhor acima deles, e fazem o que lhes é ordenado. E Alá disse, não tomeis em adoração a dois deuses. Apenas Ele é Deus único, e a mim então venerai-me. E dele é o que há nos céus e na terra, e dele é a devoção perpétua. Então, temeis a outro que Alá? E toda a graça que está convosco vem de Alá. Em seguida, quando o infortúnio vos toca, é a ele que dirigis o rogo. Em seguida, quando ele vos remove o infortúnio, eis um grupo de vós que associa ídolos ao seu Senhor. Para renegar o que lhes concedemos, gozai, pois, logo sabereis. E eles destinam, aos que nada sabem, uma porção do que lhes damos por sustento. Por Alá, sereis interrogados certamente acerca do que forjáveis. E atribuem as filhas a Alá, glorificado seja, e a eles mesmos o que lhes apetece. E quando a um deles se lhe alvíçara o nascimento de uma filha, torna-se-lhe a face enegrecida, enquanto fica angustiado. Esconde-se do povo por causa do mal que se lhe alvizarou. Retê-lo-á com humilhação, ou soterrá-lo-á no pó. Ora, que vil o que julgam. Aos que não creem na derradeira vida, cabe o pior qualificativo, enquanto Alá, o Altíssimo, qualificativo. E Ele é o Todo-Poderoso, o Sábio. E se Alá culpasse os homens por sua injustiça, não deixaria sobre ela ser animal algum, mas concede-lhes prazo até um termo designado. Então, quando chegar seu termo, não poderão retardá-lo uma hora sequer, nem adiantá-lo. E eles atribuem a Alá o que odeiam, e suas línguas alegam a mentira quando dizem que terão a mais bela recompensa. É inconteste que terão fogo e que a este serão conduzidos antes de todos. Por Alá, com efeito enviamos mensageiros a comunidades antes de ti. Então Satã aformoseou-se-lhes as obras, e ele é hoje seu aliado nesta vida.
e eles terão doloroso castigo na outra. E não fizemos descer sobre ti o livro, senão para tornares evidente para eles o de que discrepam, e para ser ele orientação e misericórdia para um povo que crê. E Alá faz descer do céu água, e com ela vivifica a terra depois de morta. Por certo, há nisso um sinal para um povo que ouve. E por certo, há nos rebanhos lição para vós. Damo-vos de beber do que há em seus ventres entre fezes e sangue, leite puro, suave para quem o bebe. E dos frutos das tamareiras e das videiras, deles tomai vinho e belo sustento. Por certo, há nisso um sinal para um povo que razoa. E teu Senhor inspirou as abelhas. Tomai casas nas montanhas e nas árvores, e no que eles erigem. Em seguida, comei de todos os frutos, e ide docilmente pelos caminhos de vosso Senhor. De seu ventre sai um licor, variadas são suas cores. Nele há cura para os homens. Por certo, há nisso um sinal para um povo que reflete. E Alá criou-vos. Em seguida, levar-vos a alma. E há dentre vós quem seja levado à mais provecta idade, para nada mais saber após haver tido ciência. Por certo, Alá é onisciente, onipotente. E Alá preferiu alguns de vós a outros na repartição do sustento. Então, os que são preferidos não estão partilhando o seu sustento com seus escravos, e nele seriam iguais. Então negam eles a graça de Alá? E Alá vos fez mulheres de vós mesmos, e vos fez de vossas mulheres filhos e netos, e deu-vos por sustento das coisas benignas. Então creem eles na falsidade e renegam a graça de Alá, e eles adoram além de Alá o que não possui para eles sustento algum, nem dos céus, nem da terra, e nada podem. Então não engendreis semelhantes a Alá. Por certo, Alá sabe, enquanto vós não sabeis. Alá propõe um exemplo. Um escravo subalterno que nada pode, e um homem a quem damos por sustento um belo sustento de nossa parte, e dele despende secreta e declaradamente. Igualar-se-ão? Louvor a Alá, mas a maioria deles não sabe. E Alá propõe um exemplo. 2 homens, um deles mudo, que nada pode, e é fardo para seu amo, aonde quer que este o envie. Daí não chegará com bem algum. Igualar-se a ele a quem ordena a justiça e está em senda reta? E de Alá é o invisível dos céus e da terra, e a ordem acerca da hora não será senão como o piscar de olhos ou mais rápido ainda. Por certo, Alá sobre todas as coisas é onipotente. E Alá vos faz sair do ventre de vossas mães, enquanto nada sabeis, e vos faz o ouvido e as vistas e os corações para serdes agradecidos. Não viram eles os pássaros submetidos no espaço do céu, onde nada os sustém senão Alá? Por certo, há nisso sinais para um povo que crê. E Alá vos faz de vossas casas lugar de repouso, e vos faz das peles dos rebanhos casas que achais leves em vosso dia de viagem e em vosso dia de acampamento. E de sua lã e de seu pelo e de sua crina tendes guarnições e proveito até certo tempo. E Alá vos faz sombras do que criou, e vos faz abrigos das montanhas, e vos faz vestes que vos guardam do calor, e vestes que vos guardam em vossas guerras. Assim Alá completa sua graça para convosco, para vos islamizardes. E se voltam as costas apenas entender-te-á, Muhammad, a evidente transmissão da mensagem. Eles reconhecem a graça de Alá, em seguida negam-na. E a maioria deles é renegadora da fé. E lembra-lhes de que um dia faremos surgir uma testemunha de cada comunidade.
Em seguida, não será permitida a escusa aos que renegaram a fé, e eles não serão solicitados a se desculpar. E quando os que foram injustos virem o castigo, este não se aliviará para eles, nem se lhes concederá dilação. E quando os idólatras virem seus ídolos, dirão: Senhor nosso, esses são nossos ídolos que invocamos além de ti. Então os ídolos endereçar-lhes-ão o dito: por certo, sois mentirosos. E nesse dia, eles render-se-ão a Alá, e sumirá para longe deles o que forjavam. Aos que renegam a fé e afastam os homens do caminho de Alá, nós acrescentar-lhes-emos castigo sobre castigo pela corrupção que cometiam. E um dia faremos surgir de cada comunidade uma testemunha dela mesma, e te traremos por testemunha contra estes. E fizemos descer sobre ti o livro, como elucidação de todas as coisas, e orientação e misericórdia e alvíceras para os muslimes. Por certo, Alá ordena a justiça e a benevolência e a liberalidade para com os parentes, e coíbe a obscenidade e o reprovável e a transgressão. Ele vos exorta para meditardes. E sede fiéis ao pacto de Alá, quando já o pactuastes, e não desfaçais os juramentos após haverem sido firmados, uma vez que com efeito fizestes a Alá vosso fiador. Por certo, Alá sabe o que fazeis. E não sejais como aquela que desfazia em filamento sua fiação, após retorcida firmemente, tomando vossos juramentos por engodo entre vós, por ser uma comunidade mais crescida que outra comunidade. Apenas Alá põe-vos à prova com isso, e isso para que no dia da ressurreição ele torne evidente para vós o de que discrepáveis. E se Alá quisesse, far-vos-ia uma única comunidade, mas ele descaminha a quem quer e guia a quem quer. E em verdade sereis interrogados acerca do que fazieis. E não tomeis vossos juramentos por engodo entre vós, pois tropeçaria o pé após haver sido firme, e experimentaríeis o mal por haverdes afastado os homens do caminho de Alá, e teríeis formidável castigo. E não vendais o pacto de Alá por ínfimo preço. Por certo, o que há junto de Alá vos é melhor, se soubesseis. O que há junto de vós se exaure, mas o que há junto de Alá é permanente. E em verdade recompensaremos os que pacientaram com prêmio melhor que aquilo que faziam. A quem faz o bem, seja varão ou varoa, enquanto crente certamente fá-lo-emos viver vida benigna, e nós recompensá-los-emos com prêmio melhor que aquilo que faziam. E quando leres o Alcorão, suplica a proteção de Alá contra o maldito Satã. Por certo, ele não tem poder sobre os que creem e confiam em seu Senhor. Seu poder está apenas sobre os que a ele se aliam e que, por sua causa, são idólatras. E quando trocamos um versículo por outro versículo, e Alá é bem sabedor do que faz descer, eles dizem: tu és apenas um forjador. Não, mas a maioria deles não sabe. Dize: o Espírito Sagrado fê-lo descer de teu Senhor com a verdade, para tornar firmes os que creem e para ser orientação e alvíceras para os muslimes. E com efeito, sabemos que eles dizem: apenas um ser humano ensina-o. Ora, a língua daquele a que aludem é forânea, e este é de língua árabe, clara. Por certo, aos que não creem nos sinais de Alá, Alá não os guiará e terão doloroso castigo. Apenas forjam mentiras os que não creem nos sinais de Alá, e esses são os mentirosos. Quem renega Alá após haver crido será abominoso, exceto quem for compelido a isto, enquanto seu coração estiver firme na fé. Mas quem dilata o peito para a renegação da fé, sobre ele será uma ira de Alá e terão formidável castigo. Isso porque eles amam mais a vida terrena que a derradeira vida,
E Alá não guia o povo renegador da fé. Esses são aqueles cujos corações e ouvido e vistas Alá selou. E esses são os desatentos. Inconteste que eles, na derradeira vida, serão os perdedores. E, por certo, teu Senhor será para com os que emigraram após haverem sido provados. Em seguida, lutaram e pacientaram, por certo, depois disso, teu Senhor será perdoador, misericordiador. Lembra-lhes de que um dia cada alma chegará para discutir acerca de si mesma, e cada alma será compensada com o que fez, e eles não sofrerão injustiça. E Alá propõe um exemplo. Uma cidade estava em segurança, tranquila. A ela chegava fartamente seu sustento de todos os lados. Depois renegou as graças de Alá. Então, Alá fê-la experimentar a violência da fome e do medo pelo que faziam. E com efeito, um mensageiro chegou-lhes vindo deles, mas desmentiram-no. Então o castigo apanhou-os enquanto injustos. Comei então do que Alá vos deu por sustento enquanto lícito e benigno. E agradecei a graça de Alá, se só a Ele adorais. Ele vos proibiu apenas o animal encontrado morto, e o sangue e a carne de porco, e o que é imolado com a invocação de outro nome que Alá. E quem é impelido a alimentar-se disso, não sendo transgressor nem agressor, por certo, Alá é perdoador, misericordiador. E não digais por alegação mentirosa de vossas línguas, isto é lícito e isto é ilícito, para forjardes a mentira acerca de Alá. Por certo, os que forjam a mentira acerca de Alá não são bem-aventurados. Têm gozo ínfimo, mas terão doloroso castigo. E aos que praticam o judaísmo, proibimos o que te narramos antes, e não fomos injustos com eles, mas eles foram injustos com si mesmos. E certamente teu Senhor, para com os que fazem o mal por ignorância, e logo voltam-se arrependidos e emendam-se, por certo, depois disso, teu Senhor é perdoador, misericordiador. Por certo, Abraão era prócer, devoto a Alá, monoteísta sincero e não era dos idólatras. Agradecido às suas graças, ele o elegeu e o guiou a uma senda reta. E concedemo-lhe na vida terrena boa dádiva, e por certo, na derradeira vida, será dos íntegros. Em seguida, revelamo-te Muhammad. Segue a crença de Abraão, monoteísta sincero, e ele não era dos idólatras. O sábado foi prescrito apenas aos que dele discreparam. E por certo, teu Senhor julgará entre eles no dia da ressurreição naquilo de que discrepavam. Convoca ao caminho de teu Senhor com a sabedoria e a bela exortação, e discute com eles da melhor maneira. Por certo, Alá é bem sabedor de quem se descaminha de seu caminho, e ele é bem sabedor dos que são guiados. E se punis o inimigo, puni-o de igual modo com que fostes punidos. E em verdade, se pacientais, isso é melhor para os perseverantes. E pacienta, e tua paciência não é senão com a ajuda de Alá. E não te entristeças por eles, e não tenhas constrangimento por usarem de estratagema. Por certo, Alá é com os que são piedosos e com os que são benfeitores. A Sura da Viagem Noturna. Em nome de Alá, o Misericordioso, o Misericordiador. Glorificado seja quem fez seu servo Muhammad viajar à noite, da mesquita sagrada para a mesquita Al-Aqsa, cujos arredores abençoamos para mostrar-lhe, em seguida, alguns de nossos sinais. Por certo, ele é o oniovinte, o onividente. E concederamos a Moisés o livro, e o fizéramos orientação para os filhos de Israel, dizendo: não tomeis, além de mim, patrono algum, ó descendência dos que levamos com Noé. Por certo, ele era servo agradecido. E decretáramos no livro aos filhos de Israel: em verdade, semeareis a corrupção na terra por 2 vezes, e em verdade, sublimar-vos-eis em grande arrogância. Então, quando chegar o tempo da primeira das 2 promessas,
enviaremos contra vós servos nossos, dotados de veemente fúria. Eles invadirão os lares, e a promessa foi cumprida. Em seguida, devolvemo-vos a dominação sobre eles, e estendemo-vos riquezas e filhos, e fizemo-vos mais numerosos. E dissemos, se bem fizerdes, bem fareis a vós mesmos, e se mal fizerdes, será em prejuízo de vós mesmos. Então, quando chegar o tempo da última, enviá-los-emos contra vós, para afligirem vossas faces, e para entrarem na mesquita como nela entraram da vez primeira, e para esmagarem completamente tudo de que se forem apoderando. E dissemos, quizá vosso Senhor tenha misericórdia de vós, e se reincidirdes, reincidiremos, e nós fizemos da Jena cárcere para os renegadores da fé. Por certo, este Alcorão guia ao caminho mais reto e alviçara aos crentes que fazem as boas obras, que terão grande prêmio, e que para os que não creem na derradeira vida, preparamos doloroso castigo. E o ser humano suplica o mal como suplica o bem, e o ser humano é pressuroso. E fizemos da noite e do dia 2 sinais. Então apagamos o sinal da noite e fizemos claro o sinal do dia, para buscardes favor de vosso Senhor e para saberdes o número dos anos e o cômputo do tempo. E aclaramos cada coisa detalhadamente. E em cada ser humano impusemos seu agouro no pescoço. E no dia da ressurreição faremos sair para ele um livro que ele deparará desenrolado. Dir-se-lhe-á, lê teu livro. Hoje bastas-te a ti mesmo por ajustador de contas. Quem se guia, se guiará apenas em benefício de si mesmo. E quem se descaminhará apenas em prejuízo de si mesmo. E nenhuma alma pecadora arca com o pecado de outra. E não é admissível que castiguemos a quem quer que seja, até que lhe enviemos um mensageiro. E quando desejamos aniquilar uma cidade, ordenamos primeiro obediência a seus opulentos habitantes. Mas ao contrário, eles cometem nela perversidade. Então o dito cumpre-se contra ela, e profligamo-la inteiramente. E que de gerações aniquilamos depois de Noé. E dos pecados de seus servos basta teu Senhor por conhecedor, onividente. Para quem deseja a vida transitória, apressamos nela, para quem desejamos o que queremos. Em seguida, faloemos queimar-se na Jena, infamado, banido. E quem deseja a derradeira vida e se esforça em obtê-la, enquanto crente, desses, o esforço será reconhecido. A ambos, a estes e aqueles, estendemos algo do dom de teu Senhor. E o dom de teu Senhor jamais é vedado a alguém. Olha, Muhammad, como preferimos alguns deles a outros. E em verdade, a derradeira vida é maior em escalões e maior em preferências. Não faças, junto de Alá, outro Deus, pois tornar-te-ias infamado, desamparado. E teu Senhor decretou que não adoreis senão a Ele, e decretou benevolência para com os pais. Se um deles ou ambos atingem a velhice junto de ti, não lhes diga ufa, nem os maltrates, e dize-lhes dito nobre. Baixa a ambos a asa da humildade por misericórdia, e dize, Senhor meu, tem misericórdia deles, como quando eles cuidaram de mim enquanto pequenino. Vosso Senhor é bem sabedor do que há em vossas almas. Se sois íntegros, por certo, Ele é para os contritos perdoador. E concede ao parente seu direito, e ao necessitado, e ao filho do caminho. E não dissipes teus bens exageradamente. Por certo, os dissipadores são irmãos dos demônios, e o demônio é ingrato a seu Senhor. E se lhes dás de ombros, em busca da misericórdia de teu Senhor, pela qual esperas, dize-lhes dito bondoso. E não deixes tua mão atada ao pescoço, e não a estendas com exagero, pois tornar-te-ias censurado, afligido. Certo, teu Senhor prodigaliza o sustento para quem quer,
e restringiu. Por certo, ele de seus servos é conhecedor, onividente. E não mateis vossos filhos com receio da indigência. Nós lhes damos sustento e a vós. Por certo, seu morticínio é grande erro. E não vos aproximeis do adultério. Por certo, ele é obscenidade, e que vil caminho. E não mateis o ser humano que Alá proibiu matar, exceto se com justa razão. E quem é morto injustamente, nós, com efeito, estabelecemos a seu herdeiro poder sobre o culpado. Então, que ele não se exceda no morticínio. Por certo, pela lei, ele já é socorrido. E não vos aproximeis das riquezas de órfão, senão da melhor maneira, até que ele atinja sua força plena. E sede fiéis ao pacto firmado. Por certo, o pacto será questionado. E completai a medida quando medirdes, e pesai com a balança correta. Isso é melhor e mais belo, em efeito. E não persigas o de que não tens ciência. Por certo, do ouvido e da vista e do coração, de tudo isso se questionará. E não andes pela terra com jactância. Por certo, não fenderás a terra, nem atingirás as montanhas em altura. O mal de tudo isso perante teu Senhor é odioso. Isso é parte da sabedoria que teu Senhor te revelou. E não faças junto de Alá outro Deus, pois serias lançado na jena, censurado, banido. Acaso vosso Senhor escolheu filhos para vós e tomou dentre os anjos filhas para ele? Por certo, dizeis dito monstruoso. E com efeito, patenteamos neste Alcorão os exemplos para que eles meditem. E isso não lhes acrescenta senão repulsa à verdade. Dize, se houvesse junto dele deuses como eles dizem, esses, nesse caso, haveriam buscado um caminho até o possuidor do trono, glorificado e sublimado ao auge, seja ele acima do que dizem. Os 7 céus e a terra, e quem neles existe, glorificam-no. E não há coisa alguma que o não glorifique com louvor, mas vós não entendeis sua glorificação. Por certo, ele é clemente, perdoador. E quando tu, Muhammad, lês o Alcorão, pomos entre ti e os que não creem na derradeira vida um cortinado invisível, e fazemo-lhes véu sobre os corações, a fim de que o não entenderem, e nos ouvidos surdez. E quando no Alcorão mencionas teu Senhor, só a ele voltam-se para trás em repulsa. Nós somos bem sabedores da intenção com que eles ouvem, quando te ouvem, e quando estão em confidências, quando os injustos dizem entre eles, não segui senão um homem enfeitiçado. Olha como engendram semelhantes a ti e se descaminham. Então não poderão encontrar caminho algum. E dizem, quando formos ossos e resquícios, seremos ressuscitados em novas criaturas? Dize, sede o que fordes, pedras ou ferro, ou criatura outra, que vossas mentes consideram assaz difícil de ter vida, sereis ressuscitados. Então dirão, quem nos fará voltar à vida? Dize, aquele que vos criou da vez primeira. Então menearão a cabeça em escárnio a ti e dirão, quando será isso? Dize, quiçá seja bem próximo. Um dia, quando ele vos convocar, então vós o atendereis louvando-o, e pensareis que não permanecestes nos sepulcros, senão por pouco tempo. E dize a meus servos, que digam aos idólatras a palavra que for melhor. Por certo, Satã instiga cisânia entre eles. Por certo, Satã é para o ser humano inimigo declarado. Vosso Senhor é bem sabedor de vós. Se Ele quiser, terá misericórdia de vós, ou se Ele quiser, castigar-vos-á. E não te enviamos sobre eles por patrono. E teu Senhor é bem sabedor de quem existe nos céus e na terra. E com efeito, nós preferimos alguns dos profetas a outros, e concederamos a Davi os salmos. Dize, invocai os que pretendeis serem deuses além dele.
Eles não possuirão o dom de remover de vós o infortúnio, nem alterá-lo. Esses que eles invocam, buscam meios de aproximar-se de seu Senhor, cada qual ansiando estar mais próximo dele, e esperam por sua misericórdia, e temem seu castigo. Por certo, o castigo de teu Senhor é temível. E não há cidade que não aniquilemos antes do dia da ressurreição, ou que não castiguemos com veemente castigo. Isto está escrito no livro. E o que nos impede de enviar os sinais não é senão que os antepassados os desmentiram. E concederemos ao povo de Tamud o camelo fêmea, por sinal claro, e foram injustos com ele. E não enviamos sinais senão para amedrontar. E quando te dissemos, por certo, teu Senhor há barcos humanos, e não fizemos da visão que te fizemos ver, senão provação para os homens, e o mesmo da árvore maldita no Alcorão, e nós os amedrontamos. Então, isso não lhes acrescenta senão grande transgressão. E quando dissemos aos anjos, prosternai-vos diante de Adão, então prosternaram-se, exceto Iblis, que disse, prosternar-me-ei diante de quem tu criaste de barro? Disse ainda, viste? É este quem preferiste a mim? Em verdade, se me concedes prazo até o dia da ressurreição, tomarei as rédeas de sua descendência, exceto de poucos deles. Alá disse, vai. E quem deles te seguir, por certo, ajena será a recompensa de todos vós como plena recompensa. Importuna com tua voz a quem puderes dentre eles, e tumultua-os com tua cavalaria e infantaria, e partilha com eles as riquezas e os filhos, e faze-lhes promessas, e Satã não lhes promete, senão falácias. Por certo, sobre meus servos não tens poder algum, e basta teu Senhor por patrono. Nosso Senhor é quem vos impulsa o barco no mar, para buscardes algo de seu favor. Por certo, ele para convosco é misericordiador. E quando o infortúnio vos toca no mar, somem aqueles a quem invocais, exceto ele. Então, quando ele vos põe em salvo na terra, vós dais de ombros, e o ser humano é assaz ingrato. Então, estais seguros de que ele não fará uma faixa de terra engolir-vos, ou não enviará contra vós um vento lastrado de seixos, em seguida não encontrareis para vós patrono algum? Ou estais seguros de que ele vos não fará tornar a ele outra vez, e não enviará contra vós um vento devastador? Então afogar-vos-á por vossa renegação da fé, em seguida não encontrareis para vós defensor contra nós? E com efeito, honramos os filhos de Adão, e levamo-los por terra e mar, e demo-lhes por sustento das coisas benignas, e preferimo-los nitidamente a muitos dos que criamos. Um dia convocaremos cada grupo dos homens com seu imã. Então, a quem for concedido seu livro em sua destra, esses lerão seu livro e não sofrerão injustiça nem a mínima que seja. Quem nesta vida é cego, na derradeira vida será cego e mais descaminhado do rumo. E por certo, quase eles te desviaram, Muhammad, do que te revelamos, para que forjasses acerca de nós outra revelação que esta. E nesse caso, haver-te-iam tomado por amigo. E se te não houvéssemos tornado firme, com efeito, quase te haverias inclinado um pouco para eles. Nesse caso, haver-te-íamos feito experimentar o dobro do castigo da vida e o dobro do da morte. Em seguida, não encontrarias para ti socorredor contra nós. E por certo, quase te importunaram na terra, para dela te fazerem sair. E nesse caso, nela não haveriam permanecido depois de ti, senão por pouco tempo. Assim foi o nosso procedimento com quem, com efeito, enviamos antes de ti dentre nossos mensageiros. E não encontrarás em nosso procedimento alteração alguma. Cumpre a oração do declínio do sol até a escuridão da noite,
e cumpre a oração da aurora. Por certo, a oração da aurora é testemunhada pelos anjos. E à noite, então, reza com ele, à guisa de oração suplementar para ti. Quiçá teu Senhor te ascenda a uma louvável preeminência. E dize, Senhor meu, faze-me entrar uma entrada verdadeiramente digna, e faze-me sair uma saída verdadeiramente digna, e faze-me de tua parte um poder socorredor. E dize, a verdade chegou e a falsidade pereceu. Por certo, a falsidade é perecível. E fazemos descer do Alcorão o que é cura e misericórdia para os crentes. E aos injustos isto não acrescenta senão perdição. E quando agraciamos o ser humano, ele dá de ombros e se distancia sobranceiro. E quando mal o toca, fica desesperado. Dize, cada qual age conforme sua índole, e vosso Senhor é bem sabedor de quem é o mais guiado no caminho. E perguntaram-te eles pela alma. Dize, a alma é da ordem de meu Senhor, e não vos foi concedido da ciência senão pouco. E em verdade, se quiséssemos ir-nos com o que te revelamos, em seguida não encontrarias para ti patrono contra nós. Não o fizemos senão por misericórdia de teu Senhor. Por certo, seu favor para contigo é grande. Dize, se os humanos e os djinns se juntassem para fazer vir algo igual a este Alcorão, não fariam vir nada igual a ele, ainda que uns deles fossem coadjutores dos outros. E com efeito, patenteamos para os homens neste Alcorão algo de cada exemplo. Então a maioria dos homens a tudo recusa, exceto a ingratidão. E dizem, não creremos em ti, até que nos faças emanar da terra uma nascente, ou que haja para ti um jardim de tamareiras e videiras, e que faças emanar os rios abundantemente através dele, que faças cair sobre nós, como pretendes, o céu em pedaços, ou que faças vir Alá e os anjos frente a frente, ou que haja para ti uma casa repleta de ornamento, ou que ascendas ao céu, e não creremos em tua ascensão, até que faças descer sobre nós um livro que leremos. Dize, glorificado seja meu Senhor. Quem sou eu, senão um mortal mensageiro? E o que impediu os homens de crerem, quando lhes chegou a orientação, não foi senão haverem dito, Alá enviou um mortal por mensageiro? Dize, se houvesse na terra anjos que andassem tranquilos, haveríamos feito descer do céu sobre eles um anjo por mensageiro. Dize, Alá basta por testemunha entre mim e vós. Por certo, ele, de seus servos, é conhecedor, onividente. E quem Alá guia é o guiado, e para quem ele descaminha, não lhes encontrarás protetores além dele. E reuni-los-emos no dia da ressurreição, arrastados sobre as faces, cegos e mudos e surdos. Sua morada será ajena. Cada vez que se entibiar, acrescentar-lhes-emos fogo ardente. Essa será a sua recompensa porque renegaram nossos sinais e disseram, quando formos ossos e resquícios, seremos ressuscitados em novas criaturas? Não viram eles que Alá, que criou os céus e a terra, é poderoso para criar semelhantes a eles? E ele lhes fez um termo indubitável, mas os injustos a tudo recusam, exceto a ingratidão. Dize, se possuísseis os cofres da misericórdia de meu Senhor, nesse caso, haveríeis de retê-los com receio de despendê-los. E avaro é o ser humano. Com efeito, concedemos a Moisés 9 evidentes sinais. Então pergunta aos filhos de Israel, quando ele lhes chegou, e o faraó lhe disse, por certo, penso, ó Moisés, que és enfeitiçado. Moisés disse, com efeito sabes que não fez descer estes como clarividências, senão o Senhor dos céus e da terra. E por certo penso, ó faraó,
que estás arruinado. E ele desejou expulsá-los da terra, então afogamo-lo e a quem estava com ele, a todos. E dissemos depois dele aos filhos de Israel: habitai a terra, e quando chegar a promessa da derradeira vida, far-vos hemos vir em multidões. E com a verdade fizemo-lo descer, e com a verdade ele desceu. E não te enviamos, Muhammad, senão por alviçareiro e admoestador. E fizemos descer ao Corão, fragmentamo-lo, a fim de o leres aos homens paulatinamente. E fizemo-lo descer com gradual descida. Dize, crede nele, ou não creais. Por certo, aqueles aos quais fora concedida a ciência antes dele, quando é recitado para eles, caem de mento por terra, prosternando-se, e dizem: glorificado seja nosso Senhor. Por certo, a promessa de nosso Senhor foi cumprida. E caem de mento por terra, chorando, e ele lhes acrescenta a humildade. Dize, invocai Alá ou invocai o Misericordioso. O que quer que seja que invoqueis dele, são os mais belos nomes. E não alteies a voz em tua oração, nem a silencies, e busca entre ambas um caminho justo. E dize, louvor a Alá, quem não tomou para si filho algum, e para quem não há parceiro na soberania, e para quem não há protetor contra a humilhação, e magnifica-o fartamente. A Sura da Caverna. Em nome de Alá, o Misericordioso, o Misericordiador. Louvor a Alá, que fez descer sobre seu servo o livro, e nele não pôs tortuosidade alguma. Fê-lo reto, para advertir os descrentes de veemente suplício de sua parte, e alviçarar os crentes que fazem as boas obras, que terão belo prêmio, nele permanecendo para todo sempre, e para admoestar os que dizem: Alá tomou para si um filho. Nem eles, nem seus pais têm ciência disso. Grave palavra a que sai de suas bocas. Não dizem senão mentiras. E talvez, Muhammad, te mates de pesar após a partida deles, se não creem nesta mensagem. Por certo, fizemos do que há sobre a terra ornamento para ela, a fim de pôr à prova qual deles é melhor em obras. E por certo, faremos do que há sobre ela superfície árida. Supões que os companheiros da caverna e do Arraquim sejam entre nossos sinais algo de admiração? Quando os jovens se abrigaram na caverna e disseram: Senhor nosso, concede-nos misericórdia de tua parte, e para nós dispõe retidão em tudo o que nos concerna. Então, na caverna, estendemo-lhes um véu sobre os ouvidos durante vários anos. Em seguida, despertamo-los para saber qual dos dois partidos enumerava melhor o tempo em que lá permanecer. Nós te narramos sua história com a verdade. Por certo, eles eram jovens e criam em seu Senhor, e aos quais acrescentamos orientação. E revigoramo-lhes os corações quando se levantaram e disseram: Nosso Senhor é o Senhor dos céus e da terra. Não invocamos além dele Deus algum. Com efeito, nesse caso, estaríamos dizendo um cúmulo de blasfêmia. Este nosso povo tomou além dele outros deuses, que façam vir, a respeito desses, uma evidente comprovação. Quem mais injusto, pois, que aquele que forja mentiras acerca de Alá? E disseram uns aos outros: Quando vos houverdes apartado deles e do que adoram, em vez de Alá, então abrigai-vos na caverna, vosso Senhor espargirá sobre vós algo de sua misericórdia, e para vós disporá apoio em vossa condição. Tu haverias visto o sol, quando se levanta, declinar de sua caverna pela direita, e quando se punha, desviar-se deles pela esquerda, enquanto que eles se achavam em um espaço dela. Isso é um dos sinais de Alá. Aquele a quem Alá guia é o guiado, e para aquele a quem descaminha, não lhe encontrarás protetor, conselheiro. E tu os suporias despertos enquanto estavam adormecidos,
e fazíamo-los se virarem para a direita e para a esquerda, e seu cão tinha estendidas as patas dianteiras no limiar da caverna. Se tu os houvesses avistado, a ver-lhes ias voltado as costas, fugindo, e haverias ficado cheio de pavor deles. E assim como os adormecemos, despertamo-los para que se interrogassem entre eles. Um deles disse: quanto tempo permanecestes aqui? Disseram: permanecemos um dia ou parte de um dia. Outros disseram: vosso Senhor é bem sabedor de quanto permanecestes. Então, enviai um de vós à cidade com esta vossa moeda de prata, e que olhe qual mais puro alimento, e que deste vos faça vir sustento, e que ele sutilize, e que não deixe ninguém perceber-vos. Por certo, se eles obtêm poder sobre vós, apedrejar-vos-ão ou far-vos-ão tornar a sua crença, e nunca seríeis, nesse caso, bem-aventurados. E assim, como os fizemos despertar, fizemo-los descobertos, para saberem que a promessa de Alá é verdadeira, e que a hora é indubitável quando disputavam entre eles sua questão. Então disseram: edificai sobre eles uma edificação. Seu Senhor é bem sabedor deles. Mas aqueles cuja opinião prevaleceu, disseram: que erijamos sobre eles uma mesquita. Alguns dirão: eram 3, sendo seu cão o quarto deles. E outros dirão: eram 5, sendo seu cão o sexto deles, conjeturando o invisível. E outros ainda dirão: eram 7, e seu cão o oitavo deles. Dize: meu Senhor é bem sabedor de seu número. Não os conhece senão poucos. Então não alterques sobre eles, senão em altercação ligeira, e não consultes a seu respeito a nenhum deles. E não digas a respeito de uma coisa, por certo, fala-a-ei amanhã, exceto se acrescentares, se Alá quiser, e lembra-te de teu Senhor quando o esqueceres, e dize: quiçá meu Senhor me guie ao que é mais próximo que isso em retidão. E eles permaneceram em sua caverna 300 anos, e acrescentaram-se 9. Dize: Alá é bem sabedor de quanto lá permaneceram. Dele é o invisível dos céus e da terra. Quão bem ele vê e quão bem ele ouve. Eles não têm além dele protetor algum, e ele não associa ninguém a seu julgamento. E recita o que te foi revelado do livro de teu Senhor. Não há quem possa alterar suas palavras, e não encontrarás além dele refúgio algum. Sê paciente, permanecendo com os que invocam seu Senhor, ao amanhecer e ao anoitecer, desejando-lhe a face. E não afaste deles os olhos desejando o ornamento da vida terrena. E não obedeças àquele cujo coração tornamos desatento à nossa lembrança, e que segue sua paixão e cuja conduta excede os limites. E dize: a verdade emana de vosso Senhor. Então quem quiser que creia, e quem quiser que renegue a fé, por certo, preparamos para os injustos um fogo cujo paredão de labaredas os abarcará. E se pedirem socorrimento, terão socorrimento de água, como metal em fusão. Escaldar-lhes-á as faces. Que execrável bebida, e que vil recinto de permanência. Quanto aos que creem e fazem as boas obras, por certo, não faremos perder o prêmio de quem bem faz em obras. Esses terão os jardins de Éden, abaixo dos quais correm os rios. Nesses serão enfeitados com braceletes de ouro e se vestirão com trajes verdes de fina seda e de brocado. Nesses estarão reclinados sobre coxins. Que excelente retribuição e que aprazível recinto de permanência. E propõe para eles um exemplo: 2 homens. Fizemos para um deles 2 jardins de videiras e cercamo-los com tamareiras e fizemos entre ambos searas. Cada um dos jardins deu seu fruto e nada se lhe diminuía. E através de ambos fizemos emanar um rio. E tinha ele outros frutos.
Então disse a seu companheiro enquanto dialogava com ele: sou mais que tu em riqueza e mais poderoso em número de pessoas. E entrou em seu jardim, sendo injusto para com si mesmo. Disse: não penso jamais que este pereça. E não penso que a hora advenha. E em verdade, se fora levado a meu senhor, encontraria por fim outro melhor que este. Seu companheiro disse-lhe enquanto dialogava com ele: renegas aquele que te criou de pó, em seguida de gota seminal, depois formou-te um homem? Mas eu digo que Alá é meu Senhor e não associo ninguém a meu Senhor. E entrando em teu jardim houvesses dito: que seja o que Alá quiser, não há força senão com a ajuda de Alá. Se me vês a mim menos que tu em riquezas e em número de filhos, então quiçá meu Senhor me conceda algo melhor que teu jardim, e sobre este envie ruína calculada do céu. Então tornar-se-á em superfície escorregadia. Sua água tornar-se-á subtérrea, e jamais poderás readquiri-la. E foram devastados seus frutos. Então ele amanheceu meneando as mãos, atormentado pelo que havia despendido nele, enquanto o jardim era deitado abaixo sobre seus tetos, e disse: quem dera não houvesse eu associado ninguém a meu Senhor. E não houve para ele hoste alguma que o socorresse, em vez de Alá, e não foi socorrido. Aí, a proteção é de Alá, o verdadeiro. Ele é o melhor em retribuição e melhor em final feliz. E para eles propõe o exemplo da vida terrena. É como água que fazemos descer do céu, e com ela se mescla a planta da terra. Então esta se torna palha que o vento dispersa. E Alá sobre todas as coisas é onipotente. As riquezas e os filhos são o ornamento da vida terrena, mas as boas obras duradouras são junto de seu Senhor melhores em retribuição e melhores em esperança. E um dia faremos caminhar as montanhas, e tu verás a terra aplanada, e reuni-los-emos, e não deixaremos nenhum deles sequer. E serão expostos em fila a teu Senhor. Ele dirá: com efeito, chegais a nós como vos criamos da vez primeira. Aliás, pretendíeis que vos não faríamos um tempo prometido para serdes ressuscitados. Será posto o livro à vista. Então tu verás os criminosos atemorizados do que nele há, e dirão: ai de nós! Por que razão este livro não deixa nem coisa pequena nem coisa grande sem enumerá-la? E nele encontrarão presente o que fizeram, e teu Senhor não faz injustiça com ninguém. Quando dissemos aos anjos: prosternai-vos diante de Adão, então eles se prosternaram, exceto Iblis. Ele era dos djinns e desobedeceu a ordem de seu Senhor. Então vós tomai-lo e a sua descendência por aliados em vez de mim, enquanto eles vos são inimigos? Que execrável troca para os injustos! Não os fiz testemunhas da criação dos céus e da terra, nem da criação deles mesmos. E não é admissível que eu tome os descaminhadores por amparo. E um dia ele dirá: chamai meus parceiros que pretendestes serem deuses. Então eles os convocarão e não lhes atenderão, e faremos entre eles um vale de destruição. E os criminosos verão fogo, então pensarão que nele irão cair, e fora dele não encontrarão refúgio. Com efeito, patenteamos neste Alcorão para os homens algo de cada exemplo, mas o ser humano está, mais que tudo, em contenda. E o que impediu os homens de crerem, quando lhes chegou a orientação, e de implorarem o perdão de seu Senhor, não foi senão a exigência de lhes chegarem os procedimentos de punição dos antepassados, ou de chegar-lhes o castigo pela frente. E não enviamos os mensageiros, senão por alviçareiros e admoestadores. E os que renegam a fé discutem com falsidade, para com esta refutar a verdade. E eles tomaram meus sinais,
e o que lhes é admoestado por objeto de zombaria. E quem mais injusto que aquele a quem são lembrados os sinais de seu Senhor, e ele lhes dá de ombros, e esquece o que suas próprias mãos anteciparam? Por certo, fizemo-lhes véus sobre os corações, a fim de o não entenderem, e nos ouvidos surdez. E se tu os convocas à orientação nesse caso, jamais se guiarão. E teu Senhor é o perdoador, o possuidor da misericórdia. Se ele os culpasse pelo que cometeram, apressaria para eles o castigo, mas terão um tempo prometido, do qual não encontrarão escape algum. E a essas cidades aniquilamo-las quando foram injustas, e fizemos para seu aniquilamento um tempo prometido. E lembra-lhes de quando Moisés disse a seu jovem servo: não deixarei de andar até atingir a junção dos dois mares, ou passarei décadas andando. Quando atingiram ambos a junção dos dois mares, esqueceram seu peixe, e este tomou seu caminho no mar, penetrando nele. E quando atravessaram ambos esse lugar, ele disse a seu jovem servo: traze-nos o almoço. Com efeito, deparamos fadiga nesta nossa viagem. O jovem servo disse: viste quando nos abrigamos no rochedo? Então, por certo, esqueci o peixe, e não me fez esquecê-lo senão Satã. E ele tomou seu caminho no mar. Que admirável! Moisés disse: isso é o que buscávamos. Então ambos voltaram, seguindo suas próprias pegadas. Encontraram de nossos servos, ao qual concederamos misericórdia, vinda de nós, e ensináramos-lhe ciência de nossa parte. Moisés disse-lhe: posso seguir-te com a condição de que me ensines algo do que te foi ensinado de retidão? O outro disse: por certo, não poderás ter paciência comigo. E como pacientar acerca do que não abarcas em ciência? Moisés disse: encontrar-me-ás paciente se Alá quiser, e não te desobedecerei ordem alguma. O outro disse: então, se me seguires, não me perguntes por coisa alguma, até que te faça menção desta coisa. Então ambos foram adiante, até que quando embarcaram na nau, ele a furou. Moisés disse: furaste-a para afogar seus ocupantes? Com efeito, fizeste algo nefando. Outro disse: não te disse que, por certo, não poderias ter paciência comigo? Moisés disse: não me culpes pelo que esqueci, e não me imponhas dificuldade acima de minha condição. Então ambos foram adiante, até que quando depararam um jovem, então ele o matou. Disse Moisés: mataste uma pessoa inocente, sem que ela haja matado outra? Com efeito, fizeste algo terrível. O outro disse: não te disse a ti que, por certo, não poderias ter paciência comigo? Moisés disse: se depois disso te perguntar por algo, não me acompanhes mais. Com efeito, conseguiste de minha parte uma desculpa. Então ambos foram adiante, até que, quando chegaram aos moradores de uma cidade, pediram a seus habitantes alimento, e estes recusaram-se a hospedá-los. Então aí encontraram ambos um muro prestes a desmoronar-se, e ele o aprumou. Moisés disse: se quisesses, receberias prêmio por isso. O outro disse: esta é a hora da separação entre mim e ti. Informar-te-ei da interpretação daquilo com que não pudeste ter paciência. Quanto a nau, pertencia ela a pobres que trabalhavam no mar. Então desejei danificá-la, pois adiante deles havia um rei que tomava por usurpação toda a nau não danificada. E quanto ao jovem, seus pais eram crentes, e receávamos que ele os induzisse à transgressão e à renegação da fé. Então desejamos que seu senhor lhes substituísse o filho por outro melhor que ele em pureza e mais próximo em blandícia. E quanto ao muro, ele pertencia a 2 meninos órfãos na cidade, e debaixo dele havia um tesouro para ambos. E seu pai era íntegro. Então teu Senhor desejou que ambos atingissem sua força plena e fizessem sair seu tesouro por misericórdia de teu Senhor. E não o fiz por minha ordem. Essa
é a interpretação daquilo com que não pudeste ter paciência. E eles te perguntam, Muhammad, por Zulkarnain. Dize, far-vos-ei menção dele. Por certo, empossamo-lo na terra e concedemo-lhe caminho de acesso a cada coisa. Então ele seguiu um caminho, até quando atingiu o lugar do pôr do sol. Encontrou este pondo-se numa fonte quente e lodosa, e junto dela encontrou um povo incrédulo. Dissemos, ó Zulkarnain, ou os castigas, ou os tratas com benevolência. Disse, quanto ao que é injusto, castigá-lo-emos. Em seguida, será levado a seu senhor. Então, ele o castigará com terrível castigo. E quanto a quem crê e faz o bem, terá como paga a mais bela recompensa, e dir-lhe-emos o que for fácil de nossas ordens. Em seguida, seguiu outro caminho, até que quando atingiu o lugar do nascer do sol, encontrou-o nascendo sobre um povo para quem não fizéramos proteção alguma contra ele. Assim foi, e com efeito, abarcávamos em conhecimento tudo o que ele possuía. Em seguida, seguiu outro caminho, até que quando atingiu um lugar entre as duas barreiras, encontrou para além delas um povo que quase não entendia língua alguma. Disseram, ó Zulkarnain, por certo Yajuj e Majuj estão semeando a corrupção na terra. Então poderíamos pagar-te um tributo para fazeres uma barreira entre nós e eles? Ele disse, aquilo em que meu Senhor me empossou é melhor. Então ajudai-me com força e eu farei um obstáculo entre vós e eles. Dai-me pedaços de ferro. E os foi utilizando na construção, até que quando nivelou os dois lados das barreiras, disse, soprai. E sopraram, até que quando o fez em fogo, disse, dai-me cobre, que sobre ele o verterei. Então Yajuj e Majuj não puderam escalá-lo e não puderam perfurá-lo. Disse, este é misericórdia de meu Senhor. E quando a promessa de meu Senhor chegar, ele o fará pó. E a promessa de meu Senhor é verdadeira. E nesse dia, deixá-los-emos se agitarem dantes, uns sobre os outros. E se soprará na trombeta, então juntá-los-emos a todos. E nesse dia, exporemos abertamente a ajena aos renegadores da fé. Àqueles cujos olhos estavam vendados para a minha mensagem e nada podiam ouvir. Os que renegam a fé, supõem que tomarão meus servos por aliados além de mim? Por certo, prepararemos a ajena como hospedagem para os renegadores da fé. Dize Muhammad, informar-vos-emos dos mais perdedores em obras? São aqueles cujo esforço na vida terrena se descaminha, enquanto supõem que eles fazem o bem. Esses são os que renegam os sinais de seu Senhor e seu deparar. Então serão anuladas suas obras, e no dia da ressurreição não lhes estipularemos peso algum. É que sua recompensa será ajena, porque renegaram a fé e tomaram meus sinais e meus mensageiros por objeto de zombaria. Por certo, os que creem e fazem boas obras terão os jardins de Al-Firdaus por hospedagem. Neles serão eternos e de onde não buscarão mudança. Dize, se o mar fosse tinta para registrar as palavras de meu Senhor, em verdade, o mar exaurir-se-ia antes de se exaurirem as palavras de meu Senhor, ainda que fizéssemos chegar outro igual em auxílio. Dize, sou apenas um mortal como vós. Revela-se-me que vosso Deus é Deus único. Então, quem espera pelo deparar de seu Senhor, que faça boa ação e não associe ninguém à adoração de seu Senhor.